Quer aprender a resolver esse exercício em 2 minutos? Então vem comigo passo a passo que eu estarei ensinando para você. E aí pessoal, eu me chamo Enéas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo estarei juntamente com vocês resolvendo esse problema passo a passo de hidrostática, um exercício relacionado ao tema de empuxo. Espero que vocês gostem, acompanhem comigo a resolução deste problema, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos ler o enunciado aqui junto do nosso problema. Considere um objeto de 10 kg que, suspenso por um fio, está completamente imerso em um recipiente com água. O volume do objeto é de 2 litros. Considere que o fio possui massa desprezível, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Item A, qual o valor da força de empuxo que atua no objeto? Item B, qual o valor da tração no fio para manter o objeto suspenso? Pessoal, temos aqui o nosso DCL, né, ou seja, o diagrama de corpo livre das forças que estão atuando sobre o nosso objeto. Temos aqui o nosso objeto imerso num fluido, que é a água, né, ou esse líquido, esse fluido que foi dado pelo enunciado. Temos aqui as forças que atuam sobre esse objeto, que ele está completamente imerso. Ele está sendo tracionado por uma corda, como diz o enunciado. Então teremos essa força aqui de tração. Teremos a própria força peso do objeto, que é a massa vezes a gravidade desse objeto. Quando ele está imerso nesse fluido, temos essas forças aqui, que essas massas de águas laterais exercem no nosso fluido. Essas forças aqui que estão atuando sobre o topo do meu fluido, devido a essas colunas de águas aqui, essas massas de água. E temos também essas forças orientadas de baixo para cima, devido a toda essa coluna de massa de água aqui que está atuando sobre o meu objeto. A gente consegue perceber que essa força aqui orientada de baixo para cima, dessa massa de coluna de água aqui de baixo, é maior do que essa força aqui de coluna de água que está orientada no topo do meu objeto. Por quê? Porque temos que pressão é igual a força sobre área. A pressão aqui nesse ponto, posso chamar aqui de ponto A, é maior do que a pressão aqui nesse ponto B. Por que isso? Porque essa parte aqui de baixo do meu objeto está em uma profundidade maior do que essa parte aqui do topo. Vocês concordam comigo que essa altura aqui é diferente e o A está mais imerso e tem uma profundidade diferente? Então isso faz com que tenha uma pressão diferente atuando sobre aquela parte do meu objeto. E como pressão é força sobre área, então a força é igual a pressão vezes área. Quanto maior a pressão, maior a minha força também. Então por isso que essa força aqui no ponto A é maior do que a minha força aqui no ponto B, devido a essa massa de coluna de água, beleza? E isso então faz com que tenhamos uma força resultante. Por que que vamos ter uma resultante? É uma resultante oriunda dessa força aqui no ponto A, que eu sei que é maior que a força aqui no ponto B. O meu sistema de eixo está orientado positivamente, esse eixo vertical para cima. Então a força de A menos a força de B vai ser igual a uma força que eu vou chamar de E. E é daí que vem o nosso empuxo. O módulo dessa força, que é considerada empuxo, ela é exatamente igual ao peso do volume do fluido deslocado. Ou seja, quando esse fluido foi exposto a esse objeto, ele teve que deslocar uma massa de água, um volume de água, para que ele pudesse entrar. Então quando eu coloco esse objeto imerso nesse meu fluido, ele desloca um volume. E o peso desse volume deslocado é exatamente igual ao peso do corpo, né? Só que neste caso, como temos um cabo de sustentação que também está ajudando com uma força considerável para manter esse meu objeto imerso, esse peso do meu objeto, ele vai ter que ser igual ao empuxo, que é a diferença entre essa força aqui no ponto A menos a força do ponto B, mais essa força de tração que está sendo exercida pelo cabo. E com essas informações a gente consegue resolver o nosso problema. O problema pergunta qual que é o empuxo, o item A, né? Qual o valor da força de empuxo que atua no objeto? O empuxo eu sei que é igual ao peso do líquido deslocado, então eu sei que peso é massa vezes gravidade, então empuxo é massa vezes gravidade. Só que eu sei que densidade é massa sobre volume, então massa é densidade vezes volume. Densidade é do fluido e volume é o volume do líquido deslocado. Como ele está completamente imerso, é o volume do próprio corpo que foi dado pelo enunciado, são 2 litros, beleza? Então eu sei que meu empuxo ele vai ser então igual a massa, densidade vezes volume, então densidade do fluido, volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. Eu sei qual é a densidade do meu fluido? Eu sei, para resolver o item A, né? Então agora já estamos resolvendo o item A. Ele deu aqui, ó, que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Só que eu tenho o objeto em 10 quilos. Eu sei que 1 grama por centímetro cúbico é exatamente igual também a 1000 kg por metro cúbico, beleza? Então vou substituir 1 grama por centímetro cúbico como 1000 kg por metro cúbico. Então meu empuxo vai ser 1000 kg por metro cúbico vezes o volume do fluido. São 2 litros, né? Então eu tenho 2 litros, né? Eu quero saber o volume do meu corpo. Eu sei que 1 metro cúbico são 1000 litros, certo? Eu tenho 2 litros e eu quero passar isso para metro cúbico. Ora, eu vou dividir por 1000. Então é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3 e eu transformei esses 2 litros em volumes e em metro cúbico, beleza? Consegui achar o meu volume do meu objeto. O empuxo é a densidade do
do fluido vezes o volume do fluido, então vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então a gente já consegue resolver o nosso item A. A gente vai cortar aqui, então, metro cúbico com metro cúbico, cortei. Esse 10 elevado a menos 3 aqui também vai cortar com esse 1000, então vou ter 2 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é exatamente a unidade de Newton, né? Então vou ter que o meu empuxo é 20 newtons, são 20 newtons, né? Então temos aí o nosso item A resolvido. Agora vamos para o item B. O item B pergunta o seguinte: qual o valor da tração no fio para manter o objeto suspenso? Então temos aqui esse sistema em equilíbrio. Eu tenho a força-peso, temos aqui agora o empuxo já, né? Também. Então o nosso sistema está em equilíbrio. O empuxo mais a tração tem que ser igual ao peso do objeto. Então, para a gente descobrir a nossa tração, a nossa força de tração, a gente precisa dizer que o empuxo mais a tração é igual ao peso do objeto. O peso do objeto são 100 newtons. Por quê? Porque ele me diz que o objeto tem uma massa de 10 kg, eu multiplico pela gravidade. Peso é mg, gravidade 10, massa 10, então temos o peso de 100 newtons. O empuxo eu sei que é 20 newtons, que já encontramos. Então 20 mais T é igual a 100 newtons. Então a nossa tração são de 80 newtons de sustentação aí para manter o nosso sistema em equilíbrio. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo aqui de hidrostática e hidrodinâmica, deixem aqui nos comentários que eu estarei trazendo para vocês. Felizmente não consegui terminar em 2 minutos, né? São muitas explicações, passo a passo, resolvendo os cálculos. Mas enfim, espero que tenham curtido, galera. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!